Ela foi deixada com 2 crianças e um coração em pedaços. Mas em vez de se quebrar, ela floresceu. E quando ele voltou, tarde demais, descobriu que o amor que perdeu era o amor que ela finalmente aprendeu a dar a si mesma. Essa é a história de uma mulher que transformou a dor em força e a solidão em liberdade. A chuva caía sem descanso sobre Seul, pintando as ruas com reflexos cinzentos e melancólicos. Dentro de um pequeno apartamento, o som das gotas batendo na janela se misturava ao tilintar das xícaras de café. Yura, de 32 anos, tentava manter a rotina de sempre, preparando o café da manhã para seus 2 filhos, Do-yoon e Jisoo. O mais velho, de 10 anos, observava em silêncio o semblante cansado da mãe. Já o pequeno, de 6, brincava com o vapor quente que saía da sopa, inocente demais para perceber o peso daquele dia. Na mesa, Taemin, o marido, permanecia calado. Seus olhos não se fixavam em lugar algum, e o celular, virado para baixo, vibrava insistentemente. Yura notava, mas fingia não ver. Havia algo dentro dela que já sabia o que estava prestes a acontecer, mesmo que o coração insistisse em negar. Tentando disfarçar o desconforto, ela perguntou com voz suave se ele buscaria as crianças na escola. Taemin respondeu sem levantar o olhar, seco, quase indiferente. Não sei se volto cedo hoje. A resposta pareceu cortar o ar. Do-yoon olhou de um para o outro, percebendo a tensão, enquanto Jisoo perguntou confuso: Pai, por que a mamãe está triste? Taemin sorriu de leve, mas foi Yura quem respondeu, forçando uma expressão tranquila. A mamãe não está triste, só cansada, mas ela estava, cansada de sentir que seu lar se desmanchava aos poucos. O silêncio tomou conta da mesa até o som das cadeiras sendo arrastadas, marcar o fim daquele café que jamais voltaria a acontecer da mesma forma. À noite, a chuva engrossou, como se o céu compartilhasse do mesmo desespero que ela sentia. Yura guardava as roupas das crianças quando ouviu o som de uma mala sendo colocada no chão. Ela virou lentamente e o encontrou parado na porta, molhado, hesitante, mas decidido. O coração dela gelou. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Foi Yura quem quebrou o silêncio. Então é ela, não é? Taemin desviou o olhar, incapaz de negar. Eu não quero brigar. Yura soltou uma risada amarga. Você vai trocar 10 anos por um capricho? Ele respirou fundo e a resposta veio com frieza que doeu mais que qualquer grito. Eu preciso ser feliz, Yura, e você também devia tentar. As palavras ficaram ecoando no ar. Ele passou por ela, abriu a porta e saiu, deixando o som da chuva misturado ao som seco da fechadura. Yura ficou parada, tentando entender como uma vida inteira podia acabar em uma noite. As lágrimas vieram de uma vez, silenciosas, descontroladas. Mas quando olhou para o corredor e viu o quarto dos filhos, ela se recompôs. Entrou devagar, viu os 2 dormindo tranquilos e os cobriu com cuidado. A mamãe promete que vocês nunca vão sentir falta de nada, sussurrou com a voz embargada. Na manhã seguinte, o sol tímido atravessava as nuvens, mas a casa parecia fria e vazia. A cadeira de Taemin estava ali, mas o espaço ao redor parecia maior, como se a ausência dele tivesse expandido o silêncio. Do-yoon perguntou onde o pai estava, e Yura demorou alguns segundos para responder. Ele foi morar longe por um tempo. Mas nós vamos ficar bem, tá? Ela sorriu, e mesmo que o sorriso não fosse completo, os filhos acreditaram. Mais tarde, Yura tentou retomar a rotina. Precisava trabalhar, precisava continuar. Pegou a bicicleta velha e seguiu pela rua molhada, mas a corrente arrebentou no meio do caminho. Ela suspirou, olhando para o céu, frustrada. Foi então que uma senhora que passava por ali se aproximou, segurando um guarda-chuva colorido. Parece que o universo está só te pedindo para desacelerar, minha filha, disse com um sorriso bondoso. Yura riu, ainda que com os olhos marejados. Talvez o universo esteja tentando me punir. Ou te dar uma chance de recomeçar, respondeu a senhora, ajeitando o guarda-chuva sobre ela. Aquela conversa breve ficou ecoando na mente de Yura o resto do dia. Ao chegar em casa, preparou o jantar,
colocou as crianças para dormir e sentou-se sozinha à mesa. Diante dela, uma flor murcha decorava um pequeno vaso. Pegou papel e caneta e começou a escrever uma carta, não para ser enviada, mas para aliviar o coração. Você foi embora quando eu mais precisei, Taimin. Mas talvez seja assim que eu aprenda o que é amor de verdade. O amor que eu dou aos nossos filhos. O amor que não pede nada em troca. O amor que continua mesmo quando tudo desaba. Espero que um dia você entenda o que deixou para trás. Quando terminou, dobrou o papel e o guardou em uma gaveta. Levantou-se, olhou para a flor murcha e, em um gesto instintivo, encheu um copo com água e a colocou dentro. Ainda dá para florescer, murmurou. Do lado de fora, a chuva finalmente cessava. O céu clareava timidamente e as luzes da cidade refletiam nas poças d'água, como se anunciassem o fim de uma tempestade. Yura se deitou, abraçando os filhos, e dormiu com uma calma que não sentia há muito tempo. Na manhã seguinte, a câmera mostraria o tempo passando, um letreiro discreto aparecendo na tela, 3 anos depois. O som da chuva agora é substituído por pássaros cantando e o sol iluminando uma vitrine simples. Yura surge abrindo as portas de uma pequena floricultura chamada Flores de Manhã, usando um avental claro, os cabelos presos e um sorriso leve. O mesmo sorriso que um dia ela achou que nunca mais teria. O sol da manhã invadia as ruas estreitas do bairro com uma luz suave, e o som dos sinos das bicicletas misturava-se ao canto dos pássaros. Yura abria a porta da sua pequena floricultura, Flores de Manhã, ajeitando o avental branco com o logotipo bordado à mão. Ainda era cedo, e o cheiro de terra úmida e pétalas frescas preenchia o ar. O lugar era simples. Algumas prateleiras de madeira, vasos coloridos e uma pequena vitrine de vidro com flores vibrantes. Mas para Yura, aquele espaço era mais do que um comércio. Era o pedaço de vida que ela reconstruiu com as próprias mãos. Nos 3 anos desde que Taimin se foi, a dor virou força e a força virou propósito. Cada flor vendida era um símbolo disso, um lembrete de que algo bonito ainda podia nascer do que um dia foi devastado. As vizinhas, ao passarem pela porta, sempre paravam para elogiá-la. Yura, suas flores estão cada vez mais bonitas. Mas e a senhora do mercado ao lado? E ela respondia com um sorriso tímido. Elas só refletem o que eu tento sentir por dentro. Mas a verdade era que nem todos os dias eram fáceis. Havia momentos em que o peso da solidão voltava a apertar, e ela precisava se equilibrar entre ser mãe, empresária e mulher. As contas nem sempre fechavam, e o tempo para descansar era raro. Ainda assim, Yura se mantinha firme, movida pelos olhos curiosos e esperançosos dos filhos. Do-yun, agora com 13 anos, já ajudava a mãe a organizar os vasos, sempre reclamando, mas com o coração cheio de carinho disfarçado. Mãe, por que você não contrata alguém para te ajudar? Perguntava enquanto regava as plantas. Porque o dinheiro que eu tenho é para garantir seu lanche da escola, não para pagar ajudante, dizia ela sorrindo. Ele fazia cara emburrada. Então pelo menos me dá um aumento de mesada. Aumentar mesada. Eu devia te cobrar aluguel, menino, brincava Yura, arrancando uma risada do garoto. Jisoo, o mais novo, era o oposto do irmão, doce, sonhador e um pouco estabanado. Gostava de ficar na floraria depois da escola, brincando com as folhas e inventando nomes para as plantas. Mamãe, essa flor aqui parece triste. Acho que ela sente falta da família dela. Então a gente vai cuidar dela até ela ficar feliz de novo, tá bom? Respondia Yura, abaixando-se para apertar o nariz do filho. Ele ria, contagiando o ambiente. Certa manhã, enquanto arrumava um buquê para uma cliente, Yura ouviu um barulho alto vindo da frente da loja. Um homem alto, desajeitado, havia derrubado um balde de água bem na entrada. O chão ficou todo molhado, e o susto fez algumas flores caírem. Ai, meu Deus, desculpa, disse ele, se abaixando para juntar as flores rapidamente. Eu juro que foi um acidente. Yura correu até ele, tentando conter o riso. O senhor pretende regar a calçada ou comprar alguma coisa?
O homem olhou para ela envergonhado e sorriu sem graça. Eu sou o novo dono da cafeteria da esquina. Vim me apresentar, mas acho que comecei mal. Ela arqueou a sobrancelha, segurando o riso. Então o senhor é o culpado pelo cheiro de café que invade minha loja todas as manhãs? Culpado e orgulhoso disso, respondeu ele, ainda com as mãos molhadas. Eu me chamo Jun-seok. Yura, disse ela estendendo a mão. Mas eu não recomendo entrar assim em todas as lojas. Jun-seok-si. Algumas flores não gostam de sustos. Ele riu e ela também. Foi um pequeno instante de leveza, o tipo de momento que ela não percebia há muito tempo. Nos dias seguintes, Jun-seok passou a visitar a floricultura com frequência. Às vezes para comprar flores para a cafeteria, outras só para conversar. Ele tinha um jeito tranquilo e meio atrapalhado que fazia Yura rir sem perceber. Do-yoon, observando tudo, começou a desconfiar. Mãe, esse homem do café tá dando em cima de você. O quê? Não fala besteira, Do-yoon. Fala sério, ele aparece aqui mais do que o carteiro. Ele só gosta de flores. Aham. E eu gosto de matemática, respondeu o garoto cruzando os braços. Yura deu um tapa leve no braço dele, mas a risada escapou. Apesar da brincadeira, no fundo ela sentia algo diferente. Não era amor, ainda não, mas uma sensação de leveza, como se o coração finalmente respirasse depois de tanto tempo submerso. Jun-seok era gentil, nunca forçava conversas e sempre a ouvia com atenção, algo que ela não sentia havia anos. Certa tarde, ele chegou com um pequeno vaso de girassóis. Trouxe isso para sua vitrine, disse. O sol que entra na sua loja merece flores que olhem para ele. Yura ficou sem saber o que responder. Apenas sorriu. E naquele instante percebeu que o passado já não doía tanto quanto antes. Naquela mesma noite, depois de fechar a floraria, Yura se sentou com os filhos para jantar. Sabe, mamãe, disse Jisoo, acho que essas flores que você vende são como a gente. Mesmo quando o tempo tá feio, você sempre faz elas ficarem bonitas de novo. A frase do pequeno a fez parar por um instante. O sorriso veio acompanhado de lágrimas discretas. Talvez seja isso mesmo, meu amor. A gente floresce de novo, mesmo depois da chuva. Do lado de fora, o letreiro da loja brilhava suavemente. Flores de manhã. As pessoas que passavam pela rua viam o interior iluminado e riam com o som das vozes vindas lá de dentro. Era simples, mas era lar. A câmera se afasta lentamente, mostrando Yura sentada na varanda da loja, olhando para o céu. Em suas mãos, o pequeno vaso de girassóis que ganhou de Jun-seok. Ela o gira levemente e murmura com um sorriso. Quem diria? Eu achando que só sabia perder, e agora estou aprendendo a florescer. A noite cai sobre Seul, e a cena se encerra com o reflexo das luzes da cidade nas janelas da floraria. Um retrato de esperança, de um novo começo que começa a brotar, sutilmente entre risadas, flores e coragem. A vida de Yura parecia finalmente encontrar um ritmo, mesmo que entre tropeços e longos suspiros. Nos primeiros meses, depois de decidir abrir sua própria floricultura, tudo parecia um grande desafio. Ela não tinha experiência em negócios, muito menos dinheiro sobrando. Mas tinha coragem e uma determinação silenciosa que vinha do amor pelos filhos. Tudo começou em uma manhã de inverno, quando Yura passou em frente a um antigo ponto comercial vazio, com uma placa torta escrita "Aluga-se". As janelas estavam empoeiradas e o chão coberto de folhas secas. Ainda assim, ela enxergou beleza ali. Imaginou as prateleiras cheias de flores, o cheiro de terra fresca, o som das risadas dos meninos brincando enquanto ela trabalhava. Foi como se o coração tivesse sussurrado: "É aqui". No mesmo dia, ela visitou o dono do imóvel, um senhor rabugento que reclamava de tudo. "Floricultura? Isso não dá lucro, moça. Todo mundo compra flor pela internet hoje em dia", disse ele, franzindo a testa. Yura respirou fundo e respondeu com um sorriso firme. "Pode ser, mas ninguém sente o cheiro das flores pela tela". O homem ficou em silêncio por um instante e, com um resmungo, acabou cedendo. Tá bom, tá bom.
Se não pagar o aluguel em dia, boto você para fora. O senhor vai ver. Eu vou fazer esse lugar florescer. E ela fez. Os primeiros dias foram uma mistura de caos e esperança. Do-yoon e Ji-soo ajudavam do jeito que podiam. O mais velho pintava as prateleiras, enquanto o pequeno organizava as flores por cor, ou bagunçava tudo dependendo do ponto de vista. O cheiro de tinta e terra tomava conta do ar, e o riso das crianças preenchia o espaço vazio. Mãe, a gente devia ter um nome bem bonito para a loja, disse Ji-soo com os olhos brilhando. E qual seria? Me perguntou Yura, curiosa. Ele pensou por um momento, olhando para fora. O sol começava a nascer, dourando as nuvens cinzentas. Leruredi, flores de manhã. Porque é de manhã que as flores acordam, né? Yura sorriu, emocionada. É perfeito. E assim nasceu o nome que se tornaria o símbolo de uma nova fase. Nos dias seguintes, Yura se dedicou completamente à loja. Acordava antes do sol, preparava o café das crianças, arrumava os vasos, ia ao mercado de flores e voltava com o carrinho cheio. As vizinhas passavam para ver o progresso e sempre deixavam um elogio ou uma palavra de incentivo. Você tem mãos boas, Yura. Essas flores parecem sorrir para você. Ela ria, um pouco envergonhada. Acho que elas só gostam de atenção, mas apesar da aparência de tranquilidade, nem tudo era fácil. O primeiro mês foi desastroso. Quase ninguém entrava na loja e Yura chegava a ficar horas parada, olhando pela janela e tentando disfarçar o medo de falhar. Certa tarde, Ji-soo percebeu a expressão abatida da mãe e perguntou: Mamãe, as pessoas não gostam das suas flores? Elas só não sabem que precisam delas ainda, meu amor. Mas vão saber. No dia seguinte, Yura teve uma ideia inusitada. Encheu pequenos vasos de margaridas e saiu pelas ruas do bairro, distribuindo para as pessoas com um bilhete que dizia: Um novo começo pode caber em uma flor. A reação foi melhor do que esperava. As pessoas começaram a falar da moça das flores que dava sorrisos junto com pétalas. A pequena floraria logo virou ponto de visita das vizinhas, das crianças e até dos jovens casais que vinham tirar fotos na vitrine colorida. E foi num desses dias que Jun Seok, o dono da cafeteria da esquina, reapareceu. Carregava um buquê torto e um sorriso atrapalhado. Preciso de flores para colocar nas mesas da minha cafeteria. As pessoas dizem que café e flor combinam. Yura segurou o riso. Antes só se o dono não derrubar baldes de água de novo. Ele riu, coçando a nuca. Prometo que aprendi a andar sem causar desastres. Eles começaram a conversar e a amizade se tornou rotina. Jun Seok sempre aparecia com novas desculpas. Ora precisava de flores, ora de conselhos sobre decoração. Mas, na verdade, o que ele mais queria era ver Yura sorrir. Com o passar dos meses, Flores de Manhã começou a florescer de verdade. As prateleiras ganharam cores vibrantes, e o som de risadas infantis misturava-se ao toque suave da música ambiente que Yura colocava todos os dias. O aroma das flores escapava pela porta aberta e se misturava ao cheiro de café da esquina. Uma combinação que virou marca registrada do bairro. Um dia, uma jornalista local passou pela loja e se encantou com a história. Uma mãe solo que abriu uma floricultura sozinha? Isso é inspirador. Posso escrever uma matéria sobre você. Yura ficou sem graça, mas aceitou. A reportagem saiu com o título Flores de Manhã, onde cada pétala conta uma história de recomeço. Depois disso, as vendas aumentaram e clientes novos começaram a aparecer. Yura se emocionava cada vez que via alguém saindo da loja com um buquê. Era como se cada flor levasse um pedacinho da sua superação. Certa noite, depois de fechar a loja, ela ficou observando os filhos dormindo no pequeno sofá dos fundos. Do-yoon ainda segurava um livro de escola e Ji-soo abraçava um vasinho de mini-rosas. Yura se ajoelhou, ajeitou o cobertor e sussurrou: Nós conseguimos, meus amores. Do lado de fora, o letreiro iluminado refletia nas poças da calçada molhada pela chuva. Flores de Manhã brilhava como um pequeno farol em meio à escuridão da cidade.
No dia seguinte, Jun-seok apareceu logo cedo com 2 canecas fumegantes. Trouxe café para comemorar, disse, entregando uma a Yura. E o motivo da comemoração? Perguntou ela, curiosa. Ah, porque você conseguiu? Porque essa loja é linda. E porque... Ele hesitou por um instante. Petsy, é bom ver você sorrindo. Yura corou levemente e desviou o olhar. Obrigada, Jun-seok-si. Mas cuidado, hein? Se continuar assim, minhas flores vão ficar com ciúme. Ele riu alto, e ela o acompanhou entre constrangida e divertida. Enquanto eles conversavam, Do-yoon apareceu, sonolento. Mas, mãe Vatu, você tá flertando com o tio do café? Yura quase engasgou com o café. Do-yoon, vai escovar os dentes. Eun-seok não conseguiu conter o riso, e Yura o fuzilou com o olhar antes de rir junto. O dia amanheceu com um brilho diferente. O sol entrava pelas janelas da floraria e fazia as pétalas reluzirem como se sorrirem para ela. Yura olhou em volta, respirou fundo e percebeu o quanto tinha caminhado desde aquela noite chuvosa em que perdeu tudo. Agora, ela não só havia recomeçado, havia florescido, e naquele instante, olhando para o letreiro, ela murmurou para si mesma: flores de manhã. Porque todo dia pode ser o primeiro depois da tempestade. A câmera se afasta, mostrando Yura regando as flores, com o som suave do vento e o riso dos filhos ao fundo. A trilha musical cresce lentamente, misturando serenidade e emoção, o retrato perfeito de um recomeço. A rotina de Yura começava todos os dias, ao som do pequeno sino da porta da floricultura Flores de Manhã. As pétalas frescas, o aroma doce do chá e o som dos passos apressados na rua formavam a trilha sonora do seu novo começo. Depois de anos de dor e incerteza, sua vida finalmente seguia um ritmo tranquilo, não perfeito, mas leve. As manhãs eram sempre corridas. Do-yoon, agora adolescente, ajudava entregando flores para os clientes mais distantes, enquanto Jisoo, com sua curiosidade infantil, insistia em regar todas as plantas da loja, mesmo as que não precisavam. Mamãe, essa flor parece triste. Acho que ela quer mais água, dizia ele, despejando quase meio balde sobre uma violeta. Yura ria, mesmo sabendo que teria trabalho dobrado depois. Jun-seok, que já fazia parte da vida dela há algum tempo, era presença constante. Dono do café ao lado, ele costumava aparecer cedo, sempre com 2 xícaras fumegantes nas mãos. Para a florista mais teimosa da rua, dizia ele, depositando o copo sobre o balcão. Yura fingia reclamar, mas seu sorriso a entregava. Se continuar trazendo café assim, vai me deixar mimada, sabia? Ele respondia com o mesmo bom humor. Então espero ter esse problema por muito tempo. Os dois já haviam criado uma rotina silenciosa e reconfortante. Às vezes, almoçavam juntos no intervalo entre os atendimentos. Outras vezes, apenas trocavam olhares cúmplices pela janela. Ele no balcão do café, ela entre as flores. Não era um romance declarado, mas uma ligação suave, feita de respeito e cuidado. O bairro inteiro já percebia o clima entre eles. As senhoras da vizinhança comentavam entre risadas. A florista e o dono do café formam um belo arranjo, não é? Yura fingia não ouvir, enquanto Jun-seok apenas sorria, discretamente orgulhoso da brincadeira. Apesar da rotina tranquila, Yura ainda lutava contra os fantasmas do passado. Às vezes, enquanto arrumava os buquês, lembrava-se das promessas quebradas, das noites em que chorava escondida dos filhos. Mas agora, essas lembranças vinham misturadas com algo novo. Gratidão. Ela percebia que, de certa forma, aquele sofrimento a havia transformado e lhe dado a coragem de construir uma vida com as próprias mãos. Em um dos dias mais movimentados da semana, uma cena engraçada quebrou o ritmo. Um cliente indeciso entrou na floraria, pedindo flores que expressem arrependimento, mas também charme. Yura arqueou a sobrancelha e respondeu com um toque de ironia. Parece um pedido de desculpas romântico. Fez algo sério, não é? O homem suspirou. Digamos que esqueci o aniversário de namoro de 3 anos.
Jun Seok, que estava sentado tomando café, interferiu rindo. Nesse caso, leva as flores mais caras. Ou você vai voltar aqui amanhã com o mesmo problema. Yura olhou para ele, divertida. Você fala como se tivesse experiência. Ele deu um gole no café e respondeu. Eu só aprendi a não deixar flores esperando demais. A risada dela encheu o ambiente. E o cliente saiu agradecido, provavelmente mais pelas palavras do que pelo buquê. A cena fez até Jisoo comentar baixinho. Mamãe, o tio Jun Seok fala bonito, né? Yura corou e respondeu fingindo distração. Ele só fala demais. À noite, quando a loja fechava, Yura sentava-se no chão da floricultura para organizar as sobras do dia. Às vezes, Jun Seok passava para ajudar sem dizer muito. Eles trabalhavam lado a lado, em silêncio confortável. Em uma dessas noites, ele comentou enquanto colocava flores num balde. Sabe, Yura, cada vez que entro aqui, parece que o ar fica mais leve. Talvez sejam as flores, ou talvez seja você. Ela desviou o olhar, fingindo se concentrar em uma rosa, e respondeu baixinho. Ou talvez você esteja exagerando no café. Jun Seok riu, mas não insistiu. Havia algo nos olhos dela, uma mistura de timidez e carinho, que o fazia entender que era melhor deixar o sentimento crescer no tempo certo, como uma flor que precisa do clima ideal para desabrochar. Aquela noite terminou como tantas outras, os dois se despedindo na porta com um até amanhã dito em tom doce. Quando Yura trancou a loja e olhou para o letreiro iluminado, sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. O passado ainda existia, mas já não a controlava. Agora, sua vida era feita de pétalas, risadas e pequenos gestos. E, no fundo, ela começava a perceber que o amor podia florescer novamente, mesmo nos corações que um dia foram partidos. O dia começara como qualquer outro. O aroma doce das flores se misturava ao cheiro do café vindo da esquina, e o som suave do sino da porta da floricultura, Flores de Manhã, anunciava mais uma manhã comum. Yura estava de avental, com o cabelo preso de forma despretensiosa, arrumando um grande buquê de lírios para uma encomenda especial. Do lado de fora, Jun Seok acenava através da vitrine, levantando o copo de café que trazia para ela todas as manhãs. Tudo parecia tranquilo, até que uma sombra familiar atravessou o vidro. Quando Yura levantou os olhos, o tempo pareceu parar. O homem parado na porta com uma expressão incerta e um guarda-chuva nas mãos era alguém que ela jamais esperava ver novamente. Taemin. O sino tocou e o passado entrou junto com ele. Yura congelou. Por um instante, não houve som algum, só o coração dela batendo rápido, ecoando dentro do peito. Taemin deu um passo hesitante e tentou sorrir, mas o gesto pareceu deslocado, como um visitante em casa alheia. Yura, começou ele com a voz rouca, você ainda gosta de lírios. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. A floraria é minha agora. Não vim aqui para falar de gostos antigos. A frieza na voz dela escondia o turbilhão que sentia por dentro. Taemin olhou ao redor, visivelmente impressionado. Você fez tudo isso sozinha? Yura ergueu o queixo e respondeu. Sim, quando você foi embora, precisei aprender a florescer por conta própria. Houve um silêncio pesado. Os olhos dele percorreram as prateleiras, cheias de vida, e depois voltaram para ela. A mulher que antes conhecia frágil, agora firme, segura e surpreendentemente serena. Yura, eu cometi erros. Eu não sabia o que estava perdendo até... Tentou ele dizer, mas Yura o interrompeu com firmeza. Taemin, não venha até aqui querendo reescrever o que destruiu. Meus filhos e eu aprendemos a viver sem você. Não estrague isso. Nesse momento, Do-yoon entrou correndo na loja, suado da entrega de flores. Ao ver o pai, parou bruscamente. Ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse tentando entender se aquela figura diante dele era real. Apa! Taemin se aproximou emocionado. Do-yoon, você cresceu tanto. Mas o garoto apenas cruzou os braços e respondeu com frieza. Cresci porque precisei. A resposta atingiu Taemin como um soco.
Ele tentou sorrir para Jisoo, que também entrava, curioso com a confusão. Mas Jisoo, que mal lembrava do rosto do pai, apenas se escondeu atrás da mãe, agarrando seu avental. Yura se abaixou, afagando o cabelo do menino. Está tudo bem, Jisoo. O papai só veio se lembrar do que perdeu. Do lado de fora, Jun-seok que observava a cena pela janela. Ele não se intrometeu, mas o olhar preocupado denunciava o quanto estava pronto para intervir se algo machucasse Yura novamente. Taemin insistiu. Eu não vim aqui para causar problemas. Eu só queria ver vocês. Eu mudei, Yura. A mulher com quem eu fui, ela me deixou. E foi aí que percebi tudo o que joguei fora. Yura ficou em silêncio por alguns segundos. Então, sem alterar o tom, respondeu, engraçado. Você percebeu o valor do lar só quando ele deixou de existir. Eu percebi o meu valor quando parei de esperar por você. As palavras pairaram no ar, firmes e doces ao mesmo tempo. Taemin parecia menor agora, um homem derrotado diante da força tranquila de quem aprendeu a se refazer. Yura, tentando encerrar o assunto, disse, se veio por arrependimento, leve flores. Pelo menos elas ainda sabem florescer quando são bem cuidadas. Ele olhou para o balcão hesitante. Então me dá um buquê. O que representa perdão? Yura pensou por um instante, depois escolheu hortênsias, flores delicadas, mas que também simbolizam desculpas tardias. Entregou o buquê sem sorrir. Aqui está. Custa 40.000 wons. Taemin segurou as flores sem graça. O gesto comercial mostrava o quanto aquele laço estava realmente quebrado. Posso voltar outro dia? Conversar com os meninos, talvez? Yura o olhou nos olhos e por um segundo sua expressão suavizou. Voltar, Taemin, é o que você faz de melhor. Mas às vezes voltar não significa mais nada, ele entendeu. Baixou o olhar, saiu sem dizer palavra e o som do sino da porta ecoou mais uma vez, agora como um ponto final. Yura respirou fundo, observando o reflexo dele desaparecendo na rua. O coração dela batia acelerado, mas não de tristeza, de alívio. Ela havia sobrevivido ao passado. Jun-seok entrou logo depois, trazendo um novo café e tentando quebrar o silêncio com leveza. Quer que eu cobre o dobro se ele voltar? Yura riu, aliviada pela piada. Não precisa. Acho que o destino já está fazendo isso por mim. Enquanto ela falava, uma pétala de lírio caiu sobre o balcão. Yura a observou e sorriu. Não havia raiva, apenas uma certeza tranquila. O passado finalmente havia batido à porta e encontrado uma mulher que já não vivia mais lá. Os dias seguintes à visita de Taemin trouxeram um silêncio diferente à casa de Yura. Não era o mesmo silêncio de quando ele a deixou anos atrás. Aquele havia sido pesado, sufocante, cheio de vazio. Agora era um silêncio de reflexão, um espaço onde Yura podia ouvir os próprios pensamentos e os corações dos filhos, que reagiam de formas distintas à reabertura daquela ferida antiga. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café, Yura percebeu que Do-yoon estava mais calado do que o normal. Ele, que sempre fazia piadas para animar o irmão, agora parecia distante, evitando olhá-la nos olhos. Jisoo, por outro lado, fazia perguntas sem parar. Mamãe, por que o papai foi embora? Ele não gosta mais da gente? Ele vai voltar para sempre? Essas perguntas cortavam mais fundo do que qualquer lembrança. Yura se abaixou, olhando para o menino com ternura. Jisoo, o papai cometeu erros, mas isso não muda o quanto você é amado. Nem todo mundo sabe cuidar de um coração, e às vezes as pessoas vão embora por não saber o que têm. Jisoo franziu a testa, tentando entender, e perguntou baixinho. Então ele vai aprender? Yura sorriu triste. Espero que sim. Mas o mais importante é que nós aprendemos. Enquanto ela falava, Do-yoon levantou-se da mesa, pegou a mochila e saiu apressado. Vou para a escola, disse, sem olhar para trás. Yura percebeu que o reencontro com o pai havia acendido algo dentro dele, talvez raiva, talvez mágoa, e sabia que precisaria lidar com isso com calma. No final da tarde, Do-yoon voltou mais cedo.
Entrou na floraria em silêncio e começou a ajudar a mãe a organizar as flores. Ficaram os dois ali, lado a lado, sem dizer nada por alguns minutos, até que ele quebrou o silêncio. Ele quer ver a gente de novo. Me mandou mensagem. Eu não respondi. Yura olhou para o filho, avaliando suas emoções. E o que você quer fazer? Ele respirou fundo. Não sei, mãe. Parte de mim quer gritar com ele. Outra parte quer fingir que ele nunca existiu. Ela colocou a mão sobre o ombro do garoto. Você tem o direito de sentir tudo isso. Eu também já quis gritar e fingir que nada tinha acontecido. Mas sabe o que aprendi, Do-yun? A gente não precisa perdoar para o outro dormir em paz. A gente perdoa para descansar em paz com a gente mesmo. Ele abaixou a cabeça, engolindo em seco. Você ainda sente falta dele? Yura pensou por um instante e respondeu com sinceridade. Sinto falta da ideia de quem ele poderia ter sido, mas não do homem que foi embora. Essas palavras pareceram libertar algo dentro de Do-yun. Ele assentiu lentamente e começou a ajudar a mãe a arrumar um buquê de hortênsias. O gesto era simples, mas dizia tudo. Ele estava tentando entender, tentando curar. Mais tarde, quando Jisoo chegou da escola, entrou animado na loja segurando um pequeno desenho. Olha, mamãe, fiz a gente 3 e o tio Junseok também. Ele tá segurando um café e você tá com flores. Yura riu, encantada com a pureza do filho. E onde está o papai? Jisoo deu de ombros, distraído. Ah, ele não coube na folha. Mas tudo bem, né? A resposta inocente fez Yura conter uma lágrima. Talvez o tempo estivesse curando os meninos do jeito mais natural possível, substituindo as ausências por novas presenças. No dia seguinte, Junseok apareceu cedo, como sempre. Trouxe 3 copos de café e uma pequena sacola com doces. Achei que hoje vocês precisavam de algo mais doce do que o costume, disse. Olhando para Do-yun e Jisoo, o gesto simples arrancou sorrisos dos dois. Enquanto conversavam, Do-yun perguntou de repente, Tio Junseok, você tem filhos? Junseok riu. Ainda não, mas se tivesse, gostaria que fossem tão espertos quanto vocês. Yura observou a cena em silêncio. Havia uma naturalidade entre eles, como se Junseok já fizesse parte da família, sem forçar, sem ocupar espaço demais, apenas estando ali, oferecendo o que Taemin nunca soube dar, presença. Mais tarde, depois que a loja fechou, Yura e Junseok ficaram arrumando as flores que sobraram. O clima estava tranquilo e ela decidiu desabafar. Taemin apareceu de novo. E desde então os meninos estão mexidos. Eu também. Achei que já estava tudo resolvido, sabe? Junseok parou o que estava fazendo e olhou para ela, com aquele olhar calmo que sempre transmitia segurança. Feridas não desaparecem, Yura. Elas só aprendem a não doer o tempo todo. Mas sabe o que é bonito? É ver você cuidando das suas e das deles com tanto amor. Isso é raro. Yura abaixou a cabeça, tocada pelas palavras. Eu só quero que meus filhos cresçam sem medo do amor. Ele sorriu suavemente. E eles vão, porque você ensinou o amor com exemplo, não com promessas. O silêncio entre eles foi preenchido pelo som do vento balançando as flores na vitrine. Yura respirou fundo, sentindo uma paz nova se instalar. Ela percebeu que, embora o passado tivesse voltado à sua porta, ele não tinha mais poder para destruir o lar que ela reconstruiu com as próprias mãos. Naquela noite, antes de dormir, Yura passou pelo quarto dos filhos. Do-yun já dormia profundamente e Jisoo segurava um pequeno vaso com uma flor que ele havia plantado. Sobre a mesa, o desenho com os 4 continuava lá. Yura, Do-yun, Jisoo e Junseok. Ela sorriu, ajeitou o cobertor deles e sussurrou. Algumas feridas ficam, mas é nas flores que a gente aprende que o amor pode nascer até das cicatrizes. O tempo havia transformado o coração de Yura em algo sereno, forte e bonito, como um jardim que floresce mesmo depois de muitas tempestades. Os dias na floricultura seguiam leves. Do-yun e Jisoo, agora adolescentes, ajudavam a mãe com pequenos serviços, e a loja Flores de Manhã se tornara um ponto querido no bairro. Todos pareciam gostar daquela mulher que sempre sorria,
mas poucos sabiam quanto custou chegar até ali. Jun-seok continuava presente, sempre discreto, sempre gentil. Ele nunca pressionou Yura, apenas esteve ali, no silêncio das manhãs, nas conversas após o expediente, nas risadas trocadas quando algo dava errado com as encomendas. Um dia, enquanto arrumavam vasos de lavanda, ele olhou para ela com aquele jeito tranquilo e disse: "Você finalmente parece respirar sem peso." Yura respondeu com um sorriso pequeno, mas sincero: "É porque aprendi que amor não é sobre alguém ficar. É sobre continuar mesmo quando partem." Em outra manhã, Do-yoon apareceu na floricultura com um buquê escondido atrás das costas. "É para você, mãe." "Por tudo." Ele estava crescendo rápido demais, e Yura se emocionou ao perceber que, apesar de tudo, havia criado filhos sensíveis, respeitosos e fortes. "As flores são lindas", disse ela, e ele respondeu com um sorriso orgulhoso: "Você ensinou a gente a cuidar delas. A paz." No entanto, foi testada quando Taemin reapareceu pela segunda vez, agora completamente sozinho, mais velho, com o olhar cansado. "Yura, eu perdi tudo", confessou parado diante da loja que um dia zombara. "Você venceu e eu fiquei preso ao que sobrou." Yura o observou em silêncio por um longo instante. O vento balançava as flores na vitrine e o sino da porta tilintou de leve. "Não, Taemin. Eu não venci contra você. Eu apenas aprendi a florescer sem precisar de ninguém para regar." Ele tentou se aproximar, mas os olhos dela não tinham mais o mesmo brilho vulnerável de antes. Tinham firmeza, clareza e uma calma que doía mais do que raiva. "Eu te amei, Taemin, mas hoje eu amo o que me tornei sem você." Suas palavras caíram entre eles como pétalas secas. Quando ele foi embora, Yura respirou fundo e voltou ao balcão. Jun-seok, que havia visto tudo à distância, se aproximou devagar e colocou uma xícara de chá diante dela. Ele perdeu o que nunca soube valorizar. Ela sorriu, tocando a xícara quente. "E eu ganhei o que nunca imaginei merecer: paz." Naquela noite, a floricultura fechou mais tarde. Yura ficou observando as luzes da rua pela vitrine, sentindo o cheiro das flores frescas. Do-yoon e Jisoo riam no fundo, brincando com a mangueira e molhando tudo. Jun-seok, sentado perto da porta, apenas observava a cena com ternura. Pela primeira vez em muitos anos, o coração de Yura estava leve, porque finalmente o amor já não doía. As semanas seguintes ao reencontro com Taemin foram tranquilas, mas cheias de pensamentos que rondavam Yura como folhas levadas pelo vento. Ela tentava não se deixar abalar, mas às vezes, enquanto regava as hortênsias ou embalava um buquê de tulipas, o passado surgia em flashes silenciosos. O toque frio da chuva no dia em que ele partiu, o som da porta fechando, o olhar dos filhos perguntando por quê. Dessa vez, porém, Yura não se sentia fraca. Ela havia aprendido a diferença entre sentir saudade e querer voltar. O amor que um dia a destruiu agora era apenas uma lembrança distante, como um perfume que ainda paira no ar, mas já perdeu a força. Certa manhã, Jun-seok apareceu na floricultura mais cedo do que o habitual, trazendo uma cesta com pães recém-saídos do forno e uma expressão de quem ensaiou algo por muito tempo. "Tem um evento em Busan no próximo mês", começou ele meio tímido. "Querem que a Flores de Manhã cuide da decoração de um casamento à beira-mar." Yura levantou os olhos, surpresa e empolgada. "Um casamento? Isso é grande demais para nós." Jun-seok sorriu. "Não é grande demais para você." Aquela frase ecoou dentro dela durante todo o dia. Não era apenas sobre flores. Era sobre acreditar finalmente que ela podia sonhar de novo. Naquela noite, Yura conversou com os filhos sobre a proposta. Do-yoon, sempre racional, disse: "Você deve ir, mãe. É o seu momento." Jisoo completou com um sorriso. "E se for muito longe, eu prometo cuidar da loja direitinho." Entre risos e planos, Yura percebeu o quanto havia crescido e o quanto seus filhos haviam crescido junto. Ela olhou para o quadro antigo pendurado na parede da floricultura.
uma fotografia dela, dos meninos e de Jun Seok na inauguração. Foi nesse instante que entendeu. A vida não era sobre quem a deixou, mas sobre quem ficou. Dias depois, Taemin voltou mais uma vez, talvez pela última. Ele estava visivelmente abatido, com roupas simples e o olhar cansado de quem busca perdão. Eu queria te pedir uma chance. Não para voltar, mas para me redimir. Yura ouviu em silêncio. Não havia raiva nem rancor. Apenas um vazio tranquilo, como o fim de uma estação. Taemin, eu já te perdoei. Só não guardo mais um lugar para você na minha vida. Ele baixou a cabeça, como quem aceita a sentença justa. Você mudou. Eu floresci, respondeu ela. No dia da viagem para Busan, a floricultura estava repleta de amigos e vizinhos desejando boa sorte. Jun Seok ajudava a carregar as caixas, enquanto os filhos faziam piadas e tiravam fotos. O sol iluminava as flores no balcão, e Yura parou por um instante para observar a cena. A vida que ela construiu com coragem, afeto e trabalho. Antes de entrar no carro, ela olhou para a fachada da loja e sorriu. Flores de Manhã não era apenas um nome, era uma metáfora do que ela se tornou. Uma mulher que renasce a cada amanhecer. Jun Seok a chamou. Pronta, ela respirou fundo, o coração leve. Dessa vez, sim, eu escolho seguir. O carro partiu devagar pela estrada, levando consigo o som de risadas, planos e esperanças. Enquanto o sol nascia no horizonte, Yura olhou pela janela e pensou. O amor pode até ir embora, mas a vida, a vida continua a florescer, desde que a gente escolha cuidar dela. O evento em Busan foi um sucesso. As flores que Yura e sua pequena equipe prepararam transformaram o casamento em um cenário digno de um filme. As cores suaves, o aroma delicado e o cuidado em cada detalhe chamaram a atenção dos convidados e, principalmente, dos organizadores. Quando a noiva abraçou Yura com lágrimas nos olhos, dizendo que as flores pareciam ter alma, ela sentiu algo profundo, a confirmação de que tudo o que viveu, cada dor e cada recomeço, a haviam conduzido até ali. Durante a festa, Jun Seok observava Yura com aquele olhar que dizia tudo sem precisar de palavras. Ele a via sorrir, cumprimentar pessoas, resolver imprevistos com calma e até brincar com os garçons que confundiam os arranjos. Você está linda quando trabalha, disse ele mais tarde, enquanto desmontavam as últimas flores da decoração. Yura riu, um pouco sem graça, e respondeu. Acho que é porque finalmente estou vivendo o que me faz bem. Nos dias seguintes, a repercussão do casamento trouxe novos clientes. A Flores de Manhã se tornou referência na cidade e até mesmo pequenas reportagens começaram a surgir nas redes sociais. Do-yoon e Jisoo vibravam com cada elogio online, dizendo que a mãe estava famosa. Yura, humilde como sempre, apenas sorria. Eu só quero continuar fazendo o que amo, dizia, mas o destino, como sempre, guardava um último encontro. Em uma tarde nublada, enquanto fechava a floricultura, Yura percebeu uma figura parada do outro lado da rua. Era Taemin, o mesmo homem que um dia partiu levando consigo o amor e a juventude dela. Agora caminhava com passos lentos, o olhar distante, o rosto marcado pelo tempo. Ele se aproximou, hesitante, e parou diante da vitrine. Você conseguiu tudo o que sonhou, disse ele, a voz embargada. Eu pensei que teria tempo para voltar, para tentar consertar as coisas. Mas eu cheguei tarde demais, não é? Yura respirou fundo. Olhou para as flores ao redor, para os vasos coloridos e para o reflexo dos filhos rindo no fundo da loja. Não é que você tenha chegado tarde, Taemin. É que eu finalmente aprendi a não esperar. Ele baixou os olhos, incapaz de esconder a culpa. Eu te perdi, ela respondeu com doçura e firmeza. Você não me perdeu. Você apenas não ficou para ver o que eu me tornaria. Taemin ficou em silêncio por alguns segundos, observando as flores que ela arrumava com delicadeza. Você sempre amou flores, e eu nunca entendi por quê. Yura sorriu levemente. Porque elas me ensinaram tudo o que você não soube.
que mesmo quando são pisadas, voltam a crescer. Ele a sentiu devagar, os olhos marejados. Espero que alguém te ame do jeito que eu deveria ter amado. Ele já ama, disse ela, olhando para Jun-sok, que aparecia na porta, trazendo um guarda-chuva para protegê-la da chuva que começava a cair. A cena era quase simbólica. O mesmo som da chuva que marcou o fim do casamento agora acompanhava o fechamento definitivo daquele ciclo. Daemin se afastou devagar, desaparecendo sob o céu cinzento. Yura observou-o ir, sem tristeza, apenas com um sentimento de libertação serena. Jun-seok se aproximou e segurou o guarda-chuva sobre ela. Está tudo bem? Yura assentiu. Está. Acho que agora, realmente, tudo está no lugar. Enquanto caminhavam juntos sob a chuva, ela olhou para o céu e pensou em quantas vezes chorou por um amor que já havia morrido. Mas agora sentia-se plena. Daemin foi embora tarde demais, porque o tempo em que Yura mais precisou dele já havia passado. O amor que restou era leve, maduro e nascia das pequenas coisas. O riso dos filhos, o cheiro das flores pela manhã, o toque silencioso de Jun-seok segurando sua mão. Naquela noite, ao fechar a loja, Yura apagou as luzes e ficou por um momento olhando para a vitrine iluminada apenas pela rua. Na placa, o nome Flores de Manhã refletia suave como uma promessa, e ela sussurrou com um sorriso tranquilo. Algumas pessoas voltam tarde demais, mas a vida nunca para de florescer. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.